Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Continuamos a apresentar os programas especiais de verão que preparamos para si. São programas em que vamos passar na íntegra algumas das entrevistas que marcaram a atualidade ao longo destes primeiros meses de 2021. E hoje vamos escutar Regina Lins, diretora de projetos da Fundação AIS e uma das pessoas que acompanharam na restrita comitiva o Santo Padre na histórica visita ao Iraque. Ela vai falar-nos desta visita, claro, mas também da importância do apoio à comunidade cristã que tem tanto sofrido ao longo dos últimos anos, especialmente durante o período em que grande parte deste país esteve sob o domínio de grupos terroristas. Como habitualmente, vamos ter connosco a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Que nos vai falar também dessa ajuda ao Iraque, assim como das várias campanhas promovidas pela Fundação AIS desde 2014, quando, no início do mês de agosto, faz agora exatamente 7 anos, centenas de militantes jihadistas do Daesh ocuparam e expulsaram milhares de cristãos das suas casas e das terras onde sempre tinham vivido. A violência foi tão grande contra os cristãos e contra outras minorias religiosas que se chegou mesmo a falar em genocídio. Lembrar aquilo que aconteceu é sempre de facto doloroso, mas esquecer a perseguição aos cristãos é impossível. Essa viagem de março deste ano do Papa ao Iraque é também, pois, uma homenagem da Igreja a todos os homens, a todas as mulheres e crianças que se viram de um dia para o outro, Catarina, sob a mira das armas dos jihadistas. Sem dúvida, Paulo. De facto, esta visita do Papa Francisco em março passado trouxe de novo a atenção do mundo para esta questão, para a perseguição dos cristãos durante os anos em que a barbárie jihadista ocupou vastas áreas do Iraque e com isso prestou também uma sentida homenagem a todos aqueles que sofreram, que viveram na pele a perseguição, a violência, este sofrimento que os terroristas impuseram a uma comunidade apenas e só por causa da sua religião. Foi há 7 anos, foi logo nos primeiros dias do mês de agosto, de 1 de agosto, que dificilmente milhares de famílias cristãs alguma vez irão conseguir apagar das suas memórias. O Daesh, o Estado Islâmico, tinha como objetivo perseguir, matar ou eliminar mesmo o cristianismo do Iraque e do Oriente. De um dia para o outro, cerca de 120 mil homens, mulheres e crianças viram-se obrigados a fugir. Eram todos cristãos. Era mesmo fugir ou a morte. Daesh was meaning to hurt or to kill or to end the Christianity here from Iraq and from the east. When the people run away from their cities and villages, they run without anything, with the clothes only. We have worked to collect all the evidence and data, stories, experience, to really advocate that what happened to the Christians was a genocide. After liberating most of the Christian villages, we went again and documented, photographed all of these sites to show the horror experienced by the Christians and the way in which way Daesh have destroyed all of these areas in a dramatic way. We tried to get from the international community to recognize what happened as genocide, because that will give us our rights and will help us in staying in our land and give us the support from the international community and from our country. We need to be supplied, especially in this moment, because many of our people are going to immigrate,
We believe that anybody will go out, he will finish. He will lost within the communities in the world. But here, he is Chaldean, Syriac, Assyrian. We want to return back, and we will return back. Our faith is that to stay here, not to run from what happens. We try to give our peace to the people. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. Estas imagens têm já 7 anos, mas continuam a provocar lágrimas, sofrimento e dor. A invasão do Iraque pelos extremistas islâmicos, sem que o mundo fizesse na altura alguma coisa para os deter, é ainda, podemos dizê-lo, uma ferida aberta nesta comunidade. Sem dúvida, foram de facto milhares e milhares as pessoas que foram obrigadas a fugir apenas e só com a roupa que traziam no corpo, a roupa que traziam vestida, como vimos na reportagem. Portanto, era fugir ou a morte. E isso, lembrar isto de facto é sempre doloroso, como é fácil nós imaginarmos, é como o Paulo disse, de facto avivar uma ferida que ainda não cicatrizou. Tawfik Saccad vivia em Karakosh quando as terras bíblicas foram ocupadas pelos jihadistas. Saccad era um empresário, tinha até, na altura, um pequeno hotel e dedicava-se também à agricultura. Quando falámos com ele, já vivia apenas da caridade. Tinha sido obrigado a fugir com a sua família. O regresso a casa, o regresso à sua terra, continua a ser o sonho que alimenta os seus dias. طبعا قبل ما نهاجر احنا كنت فلاح مزارع صاحب حقول دواجن وصاحب حقول تربية وتسمين حقل تربية وتسمين عجول صاحب فندق وصاحب أموال وأملاك ومزارع. كنت أمارس هذه المهنة أنا و6 أولادي ذكور و5 بنات من زوجة واحدة. ولد الذهاب إلى الحقل وجلب الأبقار والعجول اختطفت أنا وأولادي ال4 من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. احنا بهذا البلد ولدنا في هذه الأرض وعشنا في هذه الأرض وسنبقى في هذه الأرض. ولدنا في هذه الأرض وعشنا في هذه الأرض وسنبقى في هذه الأرض رغم ما حدث للمسيحيين منذ مجيء الإسلام إلى داعش. لأن المسيحية تعرضت للاضطهاد والتنكيل الديني منذ مجيء الإسلام إلى داعش. أنا عندي إيمان قوي بالسيد المسيح له المجد أنه أبقى بهذه الأرض مهما تكون التضحية. تمام بس أنا من أطلع القوة الحقيقية مالتي أن أرجع الأرض. أنا صاحب أموال وأملاك أترك هذه الأرض بعد أن كنت صاحب أموال وأملاك واتجه إلى أوروبا أموالي وأخليها ورا ظهري واتجه إلى أوروبا وأصير خدم هناك. Tal como Saccad, que acabamos de ver, milhares de pessoas abandonaram a planície de Nínive em 2014, quando o Daesh ocupou esta região. Após a derrota dos jihadistas, as comunidades começaram a regressar aos poucos, reconstruir casas, aldeias, igrejas, assim como reconstruir a confiança das pessoas é uma tarefa, como se imagina, imensa. Veja agora o testemunho do padre Tabet Youssef, em Karamlesh. Veja veja estas imagens com atenção, pois daqui a pouco vamos de novo ao encontro deste sacerdote que acompanhou a sua comunidade para o exílio, para o Kurdistão, e que regressou, entretanto, quando todos voltaram também para dar início a esse enorme desafio que é a reconstrução das casas e das igrejas da vida, no fundo, dos cristãos. Há um antes e um depois que merece ser visto aqui com muita atenção.
When we leave the village, 2014, it is a miracle. In 2 hours, all the families went out before ISIS coming. They thought to destroy the church or the Christianity when they destroyed the crosses and the Christian symbols. Maybe here in the earth, in this place, in this time, but the victory will be for the Christ and the cross. This is our faith. ISIS burned the sacristy and the confessional room was built with the wood and wanted to burn all the church, but they didn't succeed because the fire was stopped. When we start to repair something here in church to put this glass for the protection, the people were very, very happy, encouraged to this work. Also waiting and hoping this work extended from church to the houses. We have 3 categories of houses: broken houses, burned houses, and destroyed houses completely. We need here in Karnes $40 until $50 million for the infrastructure, for the schools and the houses and churches. With this limited security, we want to start. But the money is a big problem for the people because the families spend all the funds, money they have for the rented houses, for their life in the Kurdistan and other places. So they have to be supported to rebuild. This is our earth, our houses. We cannot continue as displaced and refugees people for always. We have to return back in our village because our identity here in this village and other towns of Nineveh land. Foi o padre Tabet Youssef em Karamlesh a dar conta da destruição causada pelos terroristas. Foi um verdadeiro ódio à fé, uma tentativa de erradicação de todos os símbolos cristãos, como se fosse possível passar uma esponja, uma borracha sobre todas as igrejas, as casas, as imagens, esvaziando-os da memória bíblica que por ali está edificada desde os primeiros tempos. Já o dissemos, é doloroso lembrar tudo aquilo que aconteceu, mas importa falar disto até porque é preciso prosseguir com o trabalho de reconstrução das casas, das aldeias e das vilas cristãs. É preciso levar até ao fim o processo de reconstrução da esperança dos cristãos no Iraque. Quando falamos em casas destruídas, em igrejas destruídas, estamos a referir, Catarina, muitas centenas de edifícios. É mais correto dizer milhares de edifícios, Paulo. De facto, depois da ocupação jihadista nas terras bíblicas da Península Nínive, que teve início em 2017, como já aqui lembrámos neste nosso programa, portanto, um meticuloso processo de recuperação e de reconstrução de casas, de igrejas, de edifícios paroquiais, portanto, tudo o que tinha sido destruído. E a primeira coisa que se fez foi, de facto, o levantamento de tudo aquilo, de tudo o que tinha sido destruído. Eu tenho aqui comigo o relatório que a Fundação AIS produziu para este efeito, para poder, então, apresentar os números exatos das casas destruídas. Muito bem, vamos a isso. Penso que esse é um dado, de facto, importante para se perceber a dimensão da violência que foi exercida sobre os cristãos no Iraque. Quantas casas foram destruídas pelos jihadistas, Catarina? Bom, Paulo, no nosso registro nós temos 1009 casas totalmente destruídas, temos 3.257 queimadas, 10.670
praticamente ou parcialmente danificadas e 14.857 totalmente danificadas. Foi sobre todas elas que se iniciou, de facto, este complexo e urgente programa de reconstrução promovido pela Fundação AIS e que nos enche também de orgulho, digamos, de uma forma muito cá de dentro, do coração, muito honesta. Portanto, eu digo muitas vezes que os benfeitores portugueses da AIS foram, de facto, dos mais generosos, dos que mais contribuíram para esta campanha, foram os que mais ajudaram, de facto, os cristãos, a que os cristãos iraquianos pudessem, de facto, regressar às suas casas na planície do Nínive, no Iraque. Um regresso a casa que ganhou uma importância ainda maior depois da visita em março do Santo Padre a essas terras bíblicas. Vamos ver uma peça que fizemos sobre todo este processo de reconstrução. وهاي بيتها دير موجود أمامكم هاي أحد البيوت ضماية دير مدمرة دمار كامل. They put all the clothes in all the rooms and they put my books also to burn them. I was scared. Maybe there were some bomb or thing here. I couldn't touch anything. I am Samir Dakko. I live here. I am and all my family. I'm not want to go out because I'm here. I want to stay here. في يوم ما موازرين انه الموفخ هذا معروف دالا فشكرا شكرا شكرا. ماكو احلى من واحد يرجع لبيته بين اهله وقريته واحبابه واصدقائه، وهاي الارض ارض ابائنا واجدادنا. Há pouco vimos o padre Tabet Youssef em Karamlesh a mostrar a destruição causada pelos terroristas. Agora que sabemos a dimensão do horror que foi causado nesta região, nestas terras bíblicas, na planície de Nínive, vamos de novo então ao seu encontro. Propositadamente mantivemos as primeiras imagens para tornar ainda mais visível, digamos, o antes e o depois. O antes da reconstrução, o depois da reconstrução. I am Father Thabit Habib, parish priest of city of Karamnes in north of Iraq in Nínive land. And this is our Catholic community. I want to tell you about the gift of faith. This gift is very important for us. 2014, when terrorists came, we were brutally murdered and persecuted. To save our lives, we had to run away. When the war ended, we had nowhere to return. Our houses have been completely destroyed. But thank God, what the terrorists did not manage to destroy it was our faith.
Thanks to this and your help, we could return to our land and begin to rebuild our homes. After 2 years of hard work, we are slowly getting back to normality. For us, it's not just buildings. It's our identity, culture, and memories. Places in which we feel safe as Catholics. We managed to rebuild even the Catholic Center of St. Joseph. But what I enjoy most is the smile on the faces of my people, and that we find God in the simplest things of everyday life. Please make the gift of the faith with the ICN and stand with the suffering church around the world. May the love of Jesus surround you. God bless. In Aramaic, Maryam Barak Wafi. Neste programa, a Igreja do Mundo, especial de verão da Fundação AIS sobre o Iraque, já falámos do ataque jihadista às terras cristãs da Planície de Nínive, lembrámos a fuga de milhares de famílias e até vimos como muitas dessas famílias já começaram de alguma forma a regressar. Falamos do Iraque a propósito da visita histórica em março do Papa Francisco a este país. Esta visita veio também recordar a importância da solidariedade para com milhares de cristãos que ficaram, como já o disse aqui, de um dia para o outro de mãos vazias. Uma solidariedade que se escreveu e escreve também, Catarina, com o nome da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. Portanto, desde esse mês de agosto de 2014, que podemos dizer que em grande medida as famílias cristãs têm conseguido sobreviver graças à ajuda de organizações como a Fundação AIS, uma ajuda que se tem vindo a materializar na reconstrução das casas, das igrejas e das infraestruturas que foram destruídas, tanto das aldeias como das vilas, e que foram totalmente arrasadas pela presença dos jihadistas, como já falámos e já mostramos aqui neste nosso programa. No entanto, e eu quero sublinhar esse ponto aos nossos telespectadores, porque é muito, mas mesmo muito importante, a nossa ajuda vai muito para além disso. Portanto, vai também, por exemplo, ou tem ido também no apoio à sobrevivência no dia-a-dia, desde, por exemplo, através da distribuição de alimentos, de medicamentos, através, por exemplo, do apoio no aluguer de quartos ou de casas, na construção de escolas, para que as crianças pudessem continuar os seus estudos, pudessem prosseguir com os seus estudos. Podemos dizer que foram centenas de projetos concretizados ao longo dos últimos anos. Sim, foram seguramente centenas de projetos, sempre alimentados com este amor incondicional e este carinho dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo, claro está. Eu já há pouco disse e não me canso de o repetir e peço desculpa aos nossos telespectadores, mas de facto os benfeitores portugueses da AIS têm sido dos melhores do mundo, neste sentido que nos têm ajudado e que nos têm permitido continuamente a apoiar estas campanhas de apoio à comunidade cristã no Iraque e que temos visto aqui no nosso programa também, que são de facto esta prova, desta ajuda, desta generosidade dos benfeitores da AIS em Portugal. Uma ajuda que começou logo nos primeiros dias de agosto de 2014, quando se iniciou essa violência jihadista que já falámos aqui sobre as comunidades cristãs e que continua essa ajuda até aos dias de hoje. Uma ajuda que tem as pessoas no centro de todas as suas preocupações.
Para este programa especial de verão sobre o Iraque, vamos ter daqui a pouco, na segunda parte, uma grande entrevista com a Regina Lynch, diretora de projetos da Fundação AIS e uma das personalidades convidadas pelo Vaticano para acompanhar o Santo Padre nesta histórica visita. Ela vai ajudar-nos a compreender melhor tudo o que se passa no Iraque relacionado com a comunidade cristã e, claro, também a importância desta visita que serviu também, Catarina, para lembrar ao mundo, ou melhor, para relembrar ao mundo o quanto os cristãos têm sofrido nesta região ao longo dos últimos anos. Sem dúvida, Paulo. De facto, esta visita do Santo Padre teve inúmeros méritos e esse foi um dos principais. Portanto, fazer com que o mundo olhasse com mais atenção para os problemas que a comunidade cristã no Iraque, mas também naquela região do Médio Oriente, para que as pessoas pudessem olhar de novo para todos estes problemas que esta comunidade tem vivido nos últimos anos e continua a viver. São muitos os problemas, são muitas as dificuldades, como temos mostrado aqui no nosso programa, praticamente, diria, todas as semanas. Falando do Iraque, e apesar de tudo o que já se fez, nomeadamente ao nível da reconstrução das casas, há ainda um enorme trabalho até para que todos os cristãos possam regressar efetivamente às terras que historicamente lhes pertencem e de onde tiveram de fugir. Exato, e ainda é preciso reconstruir muita coisa na planície do Nínive, não só as casas, as igrejas e infraestruturas, como já falámos aqui hoje no nosso programa, detalhadamente. Tudo isto é necessário, evidentemente, Paulo, mas acima de tudo, o que é importante neste momento é de facto reconstruir a confiança das pessoas para que os cristãos possam então regressar, possam mesmo voltar para as suas casas na planície do Nínive. Figura-chave da Igreja iraquiana e um grande amigo dos portugueses é o cardeal Dom Luís Sacco. Ele tem acompanhado tudo o que envolve a Fundação AIS e os projetos neste país. E Dom Luís Sacco não perde uma oportunidade para agradecer toda a ajuda que tem permitido a sobrevivência das comunidades cristãs no Iraque. Whenever you want. I am very thankful for what Turkey North is doing, not only in Iraq, in Syria, wherever the church is, in need, suffering. And they did a lot for us, helping for foods, for housing, for education, and therefore there is 500,000 Christians still in Iran, 1 million left, and this is a hope. I am personally convinced that the freedom of Christians will come, and then we will be there will be more Christians in Iran. I am asking them to stay very close to us, encourage people to keep busy and hoping. Foi Dom Luís Sacco a agradecer toda a ajuda que desde a primeira hora a Fundação AIS tem vindo a dar aos cristãos do Iraque. Uma bela maneira para chegarmos ao fim da primeira parte do nosso programa. Como já disse, na segunda parte nós vamos ter uma entrevista com a Regina Lynch, diretora de projetos da Fundação AIS e uma das personalidades que o Vaticano convidou para acompanhar o Santo Padre na histórica visita que fez ao Iraque no início do mês de março. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos agora para um breve intervalo. Eu volto já de seguida, depois de alguns minutos. Até já. Olá de novo, sou o Paulo Aido, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda
à Igreja que Sofre aqui na sua televisão. Depois deste breve intervalo, vamos então à entrevista com Regina Lynch, diretora de projetos da Fundação AIS e uma das personalidades que acompanhou em março o Papa Francisco na visita ao Iraque, na histórica visita ao Iraque. Antes de escutarmos uma pergunta, Catarina, há algum aspecto nesta longa entrevista que queira destacar agora aos nossos telespectadores? Bom, Paulo, a Regina aborda nesta entrevista todos os aspectos mais significativos, não só da ajuda concreta que a Fundação AIS tem vindo a dar à Igreja do Iraque, e que já falámos aqui hoje no nosso programa, mas também fala destes desafios que se colocam num futuro próximo à comunidade cristã. E a entrevista é também importante, pois dá-nos uma visão geral de conjunto, portanto, todo o trabalho que estamos a fazer. Bom, e de toda essa informação, há algum aspecto que queira mesmo destacar, então? Bom, eu gostaria de destacar os projetos em curso que a Fundação AIS dá de apoio aos jovens, nomeadamente à Universidade Católica em Erbil. Portanto, a Regina diz que é um projeto muito emocionante e eu concordo em absoluto com ela. De facto, o futuro da presença da comunidade cristã passa também por iniciativas como esta, mas a Regina também lembrou que que a AIS continua envolvida também na construção e reconstrução das casas e das igrejas, no apoio às comunidades, também por causa agora da pandemia do Covid-19. Portanto, enfim, são várias as frentes em que a Fundação AIS está envolvida, mas também é muito gratificante perceber como todos nós acabamos por estar também tão ligados à vida e ao futuro desta comunidade cristã neste país que é o Iraque e que pertence a esta região tão conturbada do Médio Oriente. Muito bem, vamos então ver a resposta que Regina Lynch deu a essa pergunta. Que projetos, que tipo de ajuda têm pedido principalmente os bispos do Iraque a organizações como a Fundação AIS? Vamos conferir a resposta mais daqui a pouco, porque a primeira pergunta foi sobre a ROACO, a Congregação do Vaticano para as Igrejas Orientais, de que Regina faz também parte e que a levou também a acompanhar o Papa nesta histórica visita. Esteve então no Iraque de 5 a 8 de março como membro da ROACO, durante a visita histórica do Papa Francisco. Pode explicar o que é a ROACO e como funciona? Claro que sim. O ROACO é, suponho, em melhores palavras, um corpo da Congregação do Vaticano para as Igrejas Orientais e foi fundado em 1968. E é constituída principalmente por ONGs católicas, associações, algumas dioceses e reúne-se uma vez por ano para partilhar informações sobre as igrejas da Rita Oriental em todo o mundo. Portanto, pode ser a Ucrânia, pode ser a Índia, a Etiópia e, claro, uma questão muito crucial ou central são as igrejas do Médio Oriente. A Assembleia Plenária é em junho e há, penso eu, cerca de 31 organizações que lhe pertencem. E várias organizações, incluindo a Ajuda à Igreja que Sofre, pertencem ao Comitê de Direção, que se reúne 2 vezes por ano. E por isso é realmente uma plataforma muito importante para partilhar informações sobre a situação destas igrejas. E lá também discutimos projetos, como financiar projetos e assim por diante. E o prefeito é o Cardeal Sandri, que é o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais. E quais são as organizações que, juntamente com a AIS, estão empenhadas na reconstrução de casas e igrejas no Iraque? Elas colaboraram ou cada uma faz diferentes tipos de projetos? Penso que há muitas organizações, de facto, a ajudar no norte do Iraque, algumas organizações católicas. Os governos também estão a investir dinheiro e penso que, na verdade, nos complementamos. Assim, a AIS está focada num aspecto específico. Alguns dos outros estão interessados em outra coisa, mas penso que uma importante colaboração a mencionar é a da Malteser International, que veio depois de nós para os projetos de habitação. Quando saímos dos projetos de habitação, o Malteser mudou-se para aqui e também fez lá um excelente trabalho. E mencionou que também há governos a ajudar o Iraque. Pode dizer alguns deles? Penso que, tanto quanto sei, o governo polaco e o governo húngaro fizeram bastante. Os Estados Unidos também têm um programa através da USAID. E também o governo alemão foi muito generoso ao trabalhar para os cristãos no norte do Iraque através da Malteser International.
for the Christians in northern Iraq. E qual é agora o estado da reconstrução de casas e propriedades da Igreja no Iraque? Well, as I said, we started out Aid to Church in Need, repairing the burnt houses, the damaged houses. Bem, como eu disse, nós, a Ajuda à Igreja que Sofre, começámos a reparar as casas queimadas e danificadas. E nós, na verdade, acho que nós, no final, reparámos algo como 2.800 casas. Entretanto, creio que regressaram quase 50% das famílias. Isso dá-lhe uma ideia de quantas casas também foram reparadas. E passámos de reparar as casas para aquilo que a AIS normalmente faz, mais projetos pastorais. Então, neste momento, estamos muito ocupados a reparar igrejas e conventos de irmãs, jardins de infância, mas também salas comunitárias, paróquias que são muito importantes no Médio Oriente. É um lugar onde os cristãos se reúnem para celebrar batizados, casamentos e também funerais. Where the Christians come together to celebrate baptisms, weddings, also funerals. Assim, em todas as paróquias encontrará estes salões que têm um papel muito importante a desempenhar. As diferentes confissões cristãs trabalharam em conjunto para reconstruir as aldeias cristãs e as propriedades das igrejas. Esta experiência de colaboração tem melhorado o diálogo interconfessional entre elas? I would like to think so. Gostaria de pensar que sim. A AIS trabalhou com a Igreja Católica, a Igreja Caldeu, mas também com a Igreja Ortodoxa Síria. E tivemos momentos, celebrações em que os líderes destas diferentes igrejas também lá reuniram. Quando eu estive no Iraque agora, em todos os momentos e eventos em que o Papa Francisco esteve lá, os líderes destas diferentes igrejas estavam lá e ele fez questão de os saudar e dar-lhes as boas-vindas. Eu própria vi a interação entre os bispos ortodoxos e católicos, que parece ter sido muito calorosa, diria eu. Sim. E o que pedem os bispos do Iraque à AIS e às outras organizações? De que apoio necessitam eles? Well, we still have a few church buildings to complete. Bem, ainda temos alguns edifícios da igreja para completar. Neste momento estamos a receber pedidos das igrejas por causa do Covid, pedidos de ajuda aos padres e às irmãs. Ainda é um grande problema por lá. Programas para a juventude. É uma população muito jovem. Os cristãos são muito jovens e temos, penso eu, um projeto muito emocionante neste momento. Vamos financiar para os próximos 4 anos o equivalente a 150 bolsas de estudo para estudantes da Universidade Católica de Erbil. Eu disse que é emocionante porque investimos muito em pedras desde 2014, ou um pouco mais tarde, 2017, quando os cristãos começaram a voltar. E foi muito necessário. E ainda é necessário terminar estes edifícios. Mas penso que chegou também a altura de investir dinheiro nas pessoas, e em especial nos jovens, para lhes dar uma perspectiva de emprego no futuro. Serão professores, arquitetos, engenheiros. Há um plano para também ter uma faculdade de medicina na universidade. Então dá-lhes esperança, penso eu. E é também um lugar onde não só a juventude cristã se reunirá, há estudantes que são muçulmanos, que são yazidis. Medical faculty at the university as well. So it gives them hope, I think. And it's also a place where not only Christian youth will come together, there are students who are Muslims, who are Yazidis. So these young people, they learn. Então estes jovens aprendem a superar muitos preconceitos, aprendem tolerância uns para com os outros, e é isso que o Papa Francisco espera também para o futuro da sociedade no Iraque. Quebrar as barreiras e perceber que o povo é o mesmo. Sim, penso que este é um ótimo projeto. E acha que a visita do Papa Francisco ao Iraque irá, de alguma forma, afetar os donativos e o apoio mostrado aos cristãos no Iraque, especialmente pelos países ocidentais? I hope so. I mentioned that a few governments are helping, but it's certainly not enough. Eu espero que sim. Mencionei que alguns governos estão a ajudar, mas certamente que não é suficiente. Há muito mais a ser feito com infraestruturas, com criação de emprego. Mas também a questão da segurança é que ainda existem grandes problemas com a segurança.
Por conseguinte, penso que os governos ocidentais têm um papel a desempenhar, não só financeiramente, mas também politicamente, para garantir a estabilidade no Iraque e, em particular, para os cristãos do Norte. Ainda há questões de segurança. Há diferentes milícias presentes. E é aí que espero que aqueles que têm influência no Ocidente possam ter um efeito sobre o governo nestas outras questões e assuntos. Can have an effect on the government on these other questions and issues. Então, e como é a situação de segurança no Iraque? O Estado Islâmico era muito poderoso e forte. Parecia ter sido derrotado pelo exército iraquiano. Qual é a situação atual? Talvez ainda existam alguns pequenos grupos ativos? Yeah, I mean, what we hear is that many of the members of the Islamic State went underground. Where have they ended up? We don't know that. So that's. O que ouvimos é que muitos deles, os membros do Estado Islâmico, passaram à clandestinidade. Onde é que eles foram parar? Não sabemos. Acho que é um dos problemas. Também outra questão, a maioria dos muçulmanos no Iraque são xiitas e sabemos que o Santo Padre teve um encontro muito bom com o grande Ayatollah al-Sistani. Para todos os efeitos, foi uma reunião muito calorosa e os dois homens entenderam-se muito bem. E acreditamos que o Ayatollah tem o apoio de talvez, algumas pessoas calculam, em 70% da população xiita. Mas as milícias do Norte, as milícias xiitas, são mais apoiadas pelo Irão e mais próximas do Irão. Então isso tudo faz parte desta situação geopolítica no Médio Oriente. Como é que isso se vai desenvolver? Algumas pessoas disseram que também a visita do Santo Padre foi muito bem recebida pelos líderes do Irão. Temos que ver. Mas o Médio Oriente continuará a ser muito complicado, provavelmente instável por algum tempo. E não depende das pessoas locais e do governo local. É uma pergunta muito mais ampla. Milhares de cristãos iraquianos deixaram o país nos últimos anos. Acha que eles podem voltar quando as condições de vida no Iraque melhorarem? It would be great if people would come back. Will they come back? In big numbers, I doubt it. Seria ótimo se as pessoas voltassem. Vão voltar? Duvido que seja em grande número. Quando eu estava em Bagdade, na Catedral Católica Síria, estava lá um homem da Jordânia que veio cá para a visita do Santo Padre. E fiz-lhe esta pergunta: voltaria? Ele disse que não. Tem uma vida com a família na Jordânia, onde tem um negócio, onde há boas escolas. Eu suponho que qualquer migrante ou imigrante, todos desejam uma vida melhor para as suas famílias. E penso que se pensássemos nos milhões que migraram dos nossos países para outros países, é muito raro eles voltarem. Talvez aqueles que estão numa situação tal, talvez como, por exemplo, os na Jordânia, que não têm uma boa vida ou podem ter uma boa vida para si mesmos, talvez eles voltem. Algumas vozes no norte do Iraque disseram depois da visita do Santo Padre que pensavam que as pessoas podiam voltar. Teríamos que ver. Acho que temos que ter esperança e rezar. We will have to see. I think we have to hope and pray. For me, it was a wonderful privilege to be in Iraq now with the Holy Father. Foi para mim um grande privilégio ter estado no Iraque com o Santo Padre e, em particular, ver o que os contributos dos benfeitores da AIS fizeram para se poder estar nesta igreja da Altara e Karakosh, que foi amplamente financiada pela AIS, pelos seus benfeitores. A sua renovação foi maravilhosa. Was wonderful to see how happy the people were to have their church back. Para ver como as pessoas estavam felizes por terem a igreja de volta. A igreja que o Estado Islâmico invadiu, onde o Estado Islâmico disse que se ia livrar do cristianismo no Iraque. E, no entanto, as pessoas voltaram, e muito disso, a habitação para o povo, os seus conventos, as igrejas, isso foi feito devido à generosidade dos benfeitores da AIS. This was done because of the generosity of the ASEAN benefactors. But there's still a lot to be done. We shouldn't think now it's finished and we should continue to pray. Mas ainda há muito a fazer. Não devemos pensar que agora está terminado e devemos continuar a rezar pelos cristãos iraquianos para que permaneçam fortes na sua fé, para que eles tenham a força para perdoar o que lhes aconteceu, e acho que devemos continuar a apoiá-los financeiramente. É que precisam de ajuda externa, seja para a universidade, seja para os programas catequéticos para as famílias jovens e para os edifícios que ainda precisam de ser restaurados.
my plea is please do not give up and do not lose sight. Por isso, por favor, não desista e não perca de vista esta comunidade. O Papa Francisco disse que são muito preciosos aos olhos de Deus. Thank you. Obrigada. Okay. Foi Regina Lynch, a nossa colega, que acompanhou a visita do Papa Francisco ao Iraque. O nosso programa está praticamente a chegar até ao fim, mas antes de terminarmos, vamos como que voltar ao princípio, à primeira peça que vimos hoje. Vamos voltar ao mês de agosto de 2014, quando tudo começou, quando centenas de militantes jihadistas tomaram pela força as terras cristãs da planície de Nínive. O mundo assistiu em silêncio a esta barbárie. Foi, claro, um silêncio culpado. أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. انقذونا انقذونا باسم الإنسانية أن تنقذونا. I think the biggest disease in our society is the people doesn't have immunity. Everything becomes normal. Slaughtering people, cutting the heads of people. The first time shocked, but the third time becomes normal. And this makes me angry. Kill Christians, they destroy their properties, they drive them out from their ancestral homes. They ask some to convert to Islam, and those who refuse to convert either killed or sometimes driven away from their ancestral home. This must be known by everybody in the world, because the honor of humanity is dirty now with those who are making this kind of act. It's not as if Christians did something to provoke anyone. The simple reason is that they are being attacked for simply being Christians. La protection de la dignité du droit est sortie quand même fondée sur ce qui est venu dans la Bible. Il y a quelque chose de très profond qui est cette vie chrétienne incompréhensible à tous. And the whole intention which the attackers have never hidden. They have said the attacks are not motivated by any sentiments but religious sentiments. When we face this challenge, we have to think really what's important in life. It's not just belonging and positions, it's who you are, a dignified Christian. That's most important. Au moment où on vit et on meurt de toute façon, mais on vit pour quelque chose et on meurt pour quelque chose. Whenever there is a persecuted Christians, there is a strong church, because the persecution is just saying what a valuable treasure we have. This is the time to stand firm, to be courageous, and to profess our faith with more commitment and zeal than we have done in the past. Nobody denied Jesus. A girl of 7 years, she said, I'll never deny Jesus, never. Just leaving their villages and cities and their properties and not to convert to Islam and not to accept paying the jizya, it's the first sign that they have faith, because they refuse to leave Christ and they refuse to pay al-jizya because they would like to be Christians with dignity. Quand je les voyais
dans cette possibilité de questionnement, pourquoi eux, et dans la possibilité de croire que voilà, les saints sont là, c'est les martyrs. Mais le martyr a fait toujours cette semence de l'Église. I think our Iraqi Christians are better than the apostles, because when Jesus was crucified, all the apostles went, and their chief, St. Peter, he denied Jesus. But our Christians, I think they were stronger than him. We are proud. Afraid, yes, Daesh is just 40 kilometers from where I live. But even if they will come, now I am ready. Now I am ready, and I do believe that my people also have given me the strength that we should be ready anytime. But to see that by being attacked the way in which we are doing, they are all indications and pointers to the fact that we are living the faith and doing our best to live the faith, and it is on account of that the church is being attacked. La souffrance a à faire avec la mission chrétienne, et je voudrais bien que tous les chrétiens se sentent que leur souffrance ne va pas être considérée comme rien. And also what I admire is being a Catholic. Being a Catholic is really giving us the strength that when we know that so many Catholics and Christians are praying for us, supporting us. I am proud really of being a Catholic where we have so many people to strengthen us and always trying to tell our stories. The churches were the only one who supported Christians. Humanity, all humanity is sinner, responsible of what happening to those innocent children, innocent people. We must help. رجاء اخوان انقذونا انقذونا. E assim, lembrando esse silêncio culpado, cúmplice do mundo, quando os cristãos foram atacados e tiveram de fugir em agosto de 2014, há precisamente 7 anos, chegamos então ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um programa especial de verão. Agradeço a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, e todos aqueles que nos ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto assim, já sabe, espero vê-lo aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.